Olá! O vídeo de hoje é para você que está procurando um apartamento, uma casa para alugar. Você que está aí nesse processo de buscar o seu lar ideal. Porque mesmo que embora seja uma casa, um apartamento de aluguel, a gente ainda assim quer se sentir em casa, quer que esse espaço, que essa moradia seja o nosso lar, tenha a nossa personalidade, tenha a nossa identidade, que nos represente, que seja um lugar acolhedor, confortável, aconchegante ali para a gente morar durante este período de tempo que você pretende ficar por ali. E aí, na hora de procurar esses imóveis, vem as dúvidas. O que se deve observar? Quais são os itens que eu preciso me atentar, que eu posso mexer depois ou que eu não posso mexer depois, então eu preciso já gostar deles de cara? Eu quero trazer aqui uma checklist de itens que você precisa observar antes de alugar esse imóvel, porque quando você se atenta a esses itens, fica mais fácil que quando depois você esteja morando de fato naquele imóvel, você consiga adaptar o seu estilo para o mesmo, ou seja, consiga transformar aquele imóvel na sua casa, no seu lar verdadeiro, com a sua personalidade, essência, com a sua identidade. Isso sem pensar em obras pesadas, sem pensar em intervenções que exijam quebra-quebra, porque, novamente, estamos falando aqui de imóveis alugados. Não queremos fazer obra, não queremos reformar, certo? Então, por isso que é muito importante se atentar com esse checklist que eu vou passar para vocês. Bom, meu nome é Jéssica Laine, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje vamos descobrir o que é preciso se atentar antes de alugar um imóvel. Primeiro ponto, gente. Tudo que você não pode mexer no imóvel depois precisa ser bom logo de cara. Precisa te agradar de imediato. Eu vou passar aqui 4 pontos desses itens que eu tô falando que precisam ser bons de cara e que eu não abro mão. Eu falo isso porque eu estou procurando um novo imóvel para alugar. E aí, por isso que eu tive até a ideia de fazer esse vídeo aqui para vocês. Vou me mudar, já postei vídeo aqui do tour do meu apartamento, imóvel alugado, vou deixar até aqui no card para você assistir. Se você não viu o tour na minha casa, porque você não é inscrito no canal, então já aproveita para se inscrever. E aí eu tô me atentando realmente nessas observações, porque eu não quero reformar, certo? E aí eu vim trazer essas dicas para vocês. E esses 4 pontos que eu vou falar agora são itens que eu não abro mão, que precisam ser ideais mesmo. O primeiro ponto, gente, é a questão da iluminação natural. A posição do sol, a iluminação natural que esse apartamento, que essa casa recebe, você não consegue mexer depois. Mesmo se fosse casa própria, não tem como mexer depois. De repente, só numa casa que você consegue modificar ali as janelas, né? Enfim, criar novas janelas, novas aberturas, mas se for apartamento não tem nem como fazer isso. Escolher um imóvel que tem uma boa iluminação natural é muito importante. Aqui você pode se atentar em 2 coisas. Primeiro, visite este imóvel durante o dia para você conseguir observar como que é a iluminação durante o dia. Jamais escolha o horário de visita à noite. E o segundo ponto é já observar também pela localização, pelo endereço do imóvel, a posição do sol. O sol, ele nasce sempre no lado leste e se põe no lado oeste. Quando a gente tem janelas viradas para esse lado leste, e para você saber qual é o lado leste, oeste, norte, sul, usa a bússola do seu celular. O celular tem uma bússola, um aplicativo, né? O iPhone pelo menos é assim, eu não sei outros, mas eu imagino que deve ter aplicativos de bússola. E aí você coloca, tá lá no apartamento e direciona o teu celular e ele já aponta qual é a direção do local. Se você procurar o endereço assim no Google Maps, eu acredito que lá no Google Maps também te informa a posição nascente do sol. Mas vamos lá, o sol nasce no leste, o que significa que ele vai ter, que a sua janela vai ter o nascer do sol. Isso significa que é sol da manhã, que vai bater um solzinho gostoso, que esse imóvel vai ficar fresco ao longo do dia. Eu já adianto que esse nascer do sol é o meu favorito. Eu adoro acordar de manhã, porque eu acordo bem cedinho de manhã e ver o nascer do sol. Então, amo apartamentos, né? No meu caso, que eu tô procurando apartamento, que tenham essa vista pro lado leste.
sol da manhã, apartamento fresquinho, uma delícia. Já no lado oeste, o lado do pôr do sol, também é maravilhoso, porque se você tiver uma vista livre, você vai ver de fato o pôr do sol e isso é maravilhoso, é lindo. E aí você vai pegar o sol da tarde, é um sol um pouco mais forte, aí você tem que se atentar ali com uma cortina para proteger os seus móveis. O lado norte, embora você não vai ver nem o nascer do sol, nem o pôr do sol, é o lado que mais bate sol. Então aquela casa que tem face norte, janelas, portas que tem a direção para o norte, vão ter sol o dia inteiro, sol da manhã, sol da tarde. Consequentemente, serão mais quentes, né, os imóveis. Então você precisa trabalhar ali com ar-condicionado, ventiladores, cortinas para proteger os móveis desse sol. E o lado sul é o que menos bate o sol o dia todo. Cabe aí você analisar o que você prefere, o que faz sentido para você e procurar um imóvel que atenda às suas necessidades. E aí, o nosso segundo ponto é a localização desse imóvel. Gente, localização você não consegue mexer, então não adianta nada você alugar um espaço maravilhoso com uma localização péssima que vai ser ruim para você. A localização ser boa ou ruim varia de pessoa para pessoa. Tem gente que acha que uma localização boa é uma localização no centro, que dá para fazer tudo a pé, tudo andando, né? Que tem padaria perto, que tem mercado perto, tudo perto. Para outras pessoas, uma localização boa é um imóvel mais afastado, que tem mais tranquilidade, que é mais seguro, né, que tem aquele silêncio, aquela vista para a natureza. Para outras pessoas, o imóvel com localização boa é perto da praia. Então, isso varia muito. Você precisa avaliar para você, se perguntar o que é da sua preferência ter perto ali do seu imóvel. Então, na hora de alugar, não alugue qualquer coisa por conta do valor ou por conta de alguma outra coisa que te chamou a atenção. Considera também a localização. Eu sei que não é para sempre que você vai morar ali, mas hoje em dia, no mínimo, vai ser 2 anos e meio por conta do contrato das imobiliárias. Então, você tem que pensar que durante 2 anos e meio, pelo menos, você vai estar morando ali e precisa ser agradável, precisa fazer sentido para o seu estilo de vida. O terceiro ponto é a questão da infraestrutura do condomínio. Essa é uma outra coisa que você não consegue mexer. Então, entenda quais são as suas preferências, como que é o seu estilo de vida e o que faz sentido para você ter dentro de um condomínio. Para algumas pessoas, o condomínio bom é aquele que é grande, que tem uma infraestrutura ampla, né, que tem piscina, academia, churrasqueira, salão de festa, playground, que tem um monte de coisa, né? Salas de jogos, coworking, home office, um monte de coisa, né? Para outras pessoas não faz questão de tudo isso porque não usa. Então, assim, um condomínio simples, que só tem elevador e porteiro, já é mais do que o suficiente. Então, novamente, você precisa avaliar o que faz sentido para você. Porque, claro, isso pesa no valor do condomínio, isso pesa na questão dos vizinhos. Geralmente, um condomínio com infraestrutura ampla, com muitas coisas, é um condomínio maior, com mais vizinhos. Tende a ser um condomínio com barulho de criança, porque geralmente é onde famílias com crianças mais moram. Um condomínio com uma infraestrutura menor, geralmente tende a ser mais tranquilo, não tem tanto barulho. É claro que tudo isso vai depender também de condomínio para condomínio, né? Mas, generalizando, seria mais ou menos assim. Quarto ponto é a vista da sua janela. Da janela do quarto, da sala, da cozinha, enfim, a vista da janela. Pelo menos a vista principal da casa. A janela da sala, que é que você mais vai, do lugar que você mais passa tempo. A vista, gente, é uma coisa que você também não consegue mexer depois. Então, não adianta, por exemplo, você alugar um apartamento, fundos, que tem vista para o apartamento da frente, super coladinha com o seu, que você fica super incomodada, parece que você está vendo a casa do outro, parece que o outro vai ver a sua casa. E aí, sabe o que acontece? Você vai se mudar para lá e vai viver de cortina fechada, né? Vai viver sem ver a luz do dia, vai com aquele blackout fechado o dia todo, porque você não quer que vejam a sua casa e vice-versa, você também não quer ver a casa de ninguém. Então, para você que se incomoda com esse tipo de situação, gente, eu me sinto muito incomodada, parece que estou perdendo a minha privacidade, não alugue apartamentos e casas que têm vista para o vizinho, porque é muito ruim
você viver com as cortinas fechadas. Parece que você vive numa prisão, parece que você tá ali, assim, num ambiente super fechadinho. E não é bacana. É bom deixar a iluminação natural entrar, é bom ficar com as cortinas abertas, com as janelas abertas de vez em quando, deixar um vento entrar em casa, sabe? Então, para esses casos, se te incomoda, sempre procure vista livre. Lembre-se, você não vai conseguir mexer aquilo ali depois. Eu, por exemplo, sempre procuro vistas livres, porque eu realmente não gosto de ver a casa dos outros e não quero que ninguém veja a minha casa, né? Eu aqui andando para lá e para cá. Realmente parece que está entrando na sua privacidade. Embora que eu ame ficar com a minha cortina aberta, ficar com as portas abertas, deixar o máximo de iluminação natural entrar. Então, por isso mesmo, eu sempre estou com as cortinas abertas e por isso mesmo eu prefiro a vista livre. Então, lembre-se, como que é a vista desse imóvel? Às vezes, a vista da sala é livre, a do quarto, a da suíte principal também, mas talvez de alguns outros quartos ou da cozinha seja profundos. Mas aí também talvez não te incomode tanto, né? Ali na cozinha tem uma vista para um outro apartamento. Então é muito questão de você avaliar mesmo o que faz sentido, o que é prioridade. Olha, na sala me incomoda, preciso de vista livre, mas na cozinha não me incomoda tanto, então tudo bem, tanto faz. Ou não, olha, não gosto de jeito nenhum em nenhum cômodo da casa. Ou, a terceira opção, não me incomodo em nenhum dos cômodos da casa, para mim tá tudo bem, eu acho super normal, tá certo? E aí, enfim, é uma questão de gosto pessoal, de personalidade mesmo nossa, sabe? De como a gente se sente confortável. Porque no final das contas, você precisa ficar confortável na sua casa. Então, escolher um imóvel pela localização, infraestrutura do condomínio, vista da sua janela, vai combinar para você se sentir confortável dentro da sua casa. Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando até agora? Gostaram desses 4 pontos? Então curte esse vídeo para eu poder saber que vocês estão gostando. Agora que eu já falei dos pontos que eu não abro mão, eu vou trazer aqui outros 3 pontos que você precisa se atentar antes de alugar um imóvel, porque são pontos que talvez você até consiga mexer, mas será que vale a pena? Primeiro de tudo, pisos e paredes. Piso. O ideal é que o piso seja minimamente agradável para você. Mesmo que seja um piso horroroso, que você odeie, não é o fim do mundo, dá para alugar esse imóvel se todas as outras questões batam, façam check, porque depois na hora de mobiliar, dá para colocar tapetes, móveis e equilibrar o espaço, equilibrar com a decoração e esconder um pouco desse piso, deixar esse piso menos horroroso, sabe? Mas é fato de que nem sempre a gente vai conseguir o piso ideal, né? Nem sempre a gente vai conseguir aquela casa, aquele apartamento com piso de madeira, um porcelanato que a gente goste bastante. Normal. Se a gente encontrar, perfeito. Se não, sempre tentar pensar nessa questão. Um piso que não seja horroroso para você e que, se for, tem como ali, existem técnicas que a gente pode trabalhar depois para amenizar essa situação. As paredes, geralmente, elas já vêm branquinhas básicas ou num tom bem clarinho de bege ou de cinza. De repente pode vir uma parede com papel de parede ou com uma cor diferente, que talvez você goste ou não. Geralmente as paredes são aquilo que menos atrapalha, porque mesmo que esteja, sei lá, uma parede num verde limão que você não curte, você consegue pintar depois por cima e aí depois na hora de entregar o imóvel você pinta de novo, porque lembra, mesmo que você não pinte nada, na hora de entregar eles sempre pedem para você pintar de qualquer forma, né? Mesmo que você não modifique nada nas paredes, a imobiliária sempre vai pedir para você entregar o apartamento pintado de novo. Então, já que você tem que pintar de qualquer forma, que antes, na hora que você se mudar para ele, você já pinte do jeito que você quiser, para depois você entregar ali do jeito que eles pediram, sabe? Então, as paredes dá para mexer, não precisa ficar desesperada, porque, meu Deus, um quarto é roxo, outro é amarelo, outro é branco. Vai dar trabalho para pintar e para deixar do jeitinho que você quer? Vai dar um pouco mais de trabalho, mas, novamente, se todo o resto dá cheque, não deixe de alugar por conta da cor da parede, que a gente consegue mexer depois. E aí, pensa também na questão da marcenaria planejada. É muito bacana quando a gente vai falar de imóveis alugados que eles já venham preferencialmente com armários nos quartos, na cozinha e nos banheiros. Por quê? Você não vai fazer marcenaria planejada para esses ambientes quando você se mudar, porque é um imóvel alugado, o investimento é muito alto e não vale a pena para você fazer isso.
O que eu recomendo quando o imóvel não tem móveis planejados é você colocar armários moduláveis. A gente pode tanto fazer esses armários, né, com marceneiro, projetar ali uns armarinhos menores que a gente vai juntando como se fosse um quebra-cabeça para montar naquela cozinha. Isso é bacana porque depois, quando você se mudar, você leva esses pedaços com você e monta novamente de maneira diferente, como um novo quebra-cabeça em uma outra cozinha, no seu outro apartamento. E também tem como a gente comprar pronto, né? Na internet a gente vê várias lojas que vendem justamente armários moduláveis para você colocar tanto na cozinha, como no banheiro, nos quartos. Tem também para você comprar guarda-roupa. É preferenciável que já venha no imóvel, porque é uma coisa a menos para você se preocupar e gastar. Foi o que eu falei, não faça planejados, porque você é um inquilino, não vale a pena, a menos que o proprietário tope gastar isso com você, tope arcar com os custos, né? De repente você fala para ele, ó, eu desenvolvo aqui o projeto, né? Vou contratar aqui uma designer para fazer o projeto dessa cozinha, um projeto básico que não fique só no meu estilo, né, que depois você consiga alugar para outras pessoas de maneira muito prática. E aí você arca com os custos da execução, da marcenaria em si. Isso pode ser muito interessante de você conversar com o proprietário, tá bom? E se não for o caso, ele não permitir, vai de móveis modulares, que funciona super bem. E aí, gente, você alugou o seu imóvel, alugou sua casa, seu apartamento, e aí não sabe muito bem como que você vai realmente transformar aquilo ali no seu lar de verdade, na sua casa, porque de repente você já tem os mobiliários que você está trazendo de um outro imóvel, que você não sabe como que você vai encaixar neste novo imóvel, ou então você não tem nada e você precisa comprar tudo do zero, mas não sabe por onde começar. A gente tem um serviço aqui no escritório chamado Consultoria de Interiores, onde a gente pode te auxiliar com todas essas escolhas de layout, de cores, de decoração, tapetes e cortinas. Se tiver que planejar ali a questão dos mobiliários moduláveis, a gente faz também todo esse projeto para você. A nossa consultoria ela funciona online para qualquer lugar do mundo. Eu vou deixar o contato aqui na tela para você solicitar o seu orçamento. A gente trabalha na consultoria com pacotes por cômodo, então fechar somente a sala, ou sala e quarto, ou sala e cozinha. Vou deixar aqui na tela também alguns antes e depois que a gente fez de imóveis que eram alugados e os nossos clientes nos pediram para transformar esses imóveis em lares, sem envolver obras pesadas, sem envolver quebra-quebra, realmente transformações pontuais, rápidas, com investimento adequado para aquela situação. A gente sempre conversa muito sobre o orçamento do cliente, né? Sobre quanto ele tem para investir, para a gente fazer escolhas inteligentes para o imóvel. Escolhas que você depois consiga levar para um outro imóvel, porque eu valorizo muito isso quando a gente fala de imóvel alugado, tá? A gente conseguir fazer escolhas inteligentes que nos sigam para onde quer que a gente vá, para que não seja algo exclusivo só daquele apartamento ou só daquela casa, entende? Agora me conta, você está procurando um imóvel para alugar? Como é que está sendo a sua busca? Me fala aqui nos comentários se você já achou, se está difícil, se está fácil. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo sobre a nossa consultoria de interiores, onde eu explico todo o serviço, tudo que está incluso, para você que ficou interessado, porque vai te ajudar bastante a transformar o seu imóvel alugado no seu lar de verdade. E eu vou deixar também o tour pela minha casa, porque eu comentei que eu vou me mudar, então só para você ver como que ela era, e depois, no futuro, eu vou trazer um vídeo atualizado da minha nova casa, com a minha nova decoração. É isso, vejo você na semana que vem. Tchau, tchau!